Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Vamos lá, eu sei que vocês estão esperando um posicionamento meu sobre o cataclisma que aconteceu ontem. Realmente é tudo muito triste. E não ache você que existem vencedores nessa história. Existe apenas um perdedor, o Brasil. Bom, tem um youtuber, não preciso citar nomes, que vive falando que ou você é conservador ou você é bolsonarista. Os dois não dá. Tem vários vídeos aqui no canal dedicados a definir o conservadorismo. Porém, não adianta você defender o conservadorismo só na teoria, só como o conjunto de máximas, de valores e de ideias. É necessário exercer seu engajamento conservador na prática. Hoje no Brasil, dá para contar nos dedos de uma mão políticos que de fato são conservadores. Bolsonaro, durante toda a sua vida como parlamentar, esteve longe de ser um conservador. Sua maior referência era o governo positivista e tecnocrata dos militares. Porém, nos seus últimos anos de Congresso, seu posicionamento começou a mudar. Acredito aí que por influência até dos seus filhos. Na minha opinião, quando em 2017 ele apontou que Paulo Guedes seria o seu ministro da Fazenda, isso demonstrou que ele estava abandonando uma visão política ultranacionalista para se engajar em uma postura mais conservadora. Visto que é uma prerrogativa do conservadorismo a defesa do liberalismo econômico. Você, quando quiser definir aí seu posicionamento, não precisa dizer que é conservador nos costumes e liberal na economia. Isso é uma redundância. Diga apenas que é conservador. Mas enfim, como eu estava dizendo, se você é conservador, assim como eu, você precisa colocar na prática a sua visão de mundo. Em 2018, o candidato que mais se aproximava do conservadorismo era Jair Messias Bolsonaro. Não tinha outro. Sendo assim, na prática, naquele momento, ser conservador implicava em ser bolsonarista. Mas e hoje, depois do que aconteceu ontem, como fica? Será que agora o youtuber está certo em dizer que ou você é conservador ou você é bolsonarista, os dois não dá? Vamos analisar. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, um conservador de verdade, postou o seguinte no seu Twitter, abre aspas: "Por que temos que escolher o lado do Moro ou o lado do Bolsonaro? Um representa o combate à corrupção e o outro a esperança contra o socialismo. Se eles não se entendem, tenho de ser contra um e a favor do outro? Não caia nessa armadilha. Corruptos e socialistas estão felizes hoje." Fecha aspas. No entanto, você precisa sim escolher o lado que você vai ficar. Mas não estou falando para você escolher entre Moro ou Bolsonaro. Essa opção no momento não existe. Moro saiu do governo, provavelmente ele será candidato à presidência, mas só em 2022. Na política, o que existe hoje é ou você continua apoiando o governo Bolsonaro ou você se junta às vozes da oposição. Para nós, cidadãos comuns, principais prejudicados quando são travados embates dentro das estruturas de poder, existem apenas essas duas opções práticas: ser oposição ou continuar apoiando o governo. Não precisa responder agora, persevera aqui comigo. E vamos analisar toda a situação, lembrando que meu intuito não é defender bovinamente o presidente e nem tampouco atacar bovinamente o ex-ministro. Meu intuito é agir de forma racional e ponderada. Por isso até preferi me abster de falar sobre isso ontem, em meio ao cataclisma. Qual a posição política do Sérgio Moro? Todo mundo sabe que ele é anti-PT, e isso é ótimo. Mas ele é de esquerda? Ele é de centro? Ou ele é de direita? A isentosfera fala que os apoiadores do Bolsonaro fariam de tudo para transformá-lo em um comunista. Não sei se tem alguém fazendo isso, mas não, Moro não é comunista. É um sujeito de centro, talvez de centro-esquerda, pois já demonstrou ter uma visão de mundo mais progressista. Moro é contra o armamento civil. Pelo que consta, ele não é um ferrenho opositor à legalização do aborto. E na economia, nunca deu nenhum parecer, nunca disse ser mais simpático a Friedman ou a Keynes. Mas enfim, dane-se. É inegável sua atuação técnica e brilhante na magistratura. Foi um exímio juiz
e queria sim que ele continuasse como ministro da Justiça e Segurança Pública. E ano que vem queria muito vê-lo ocupando uma honrosa cadeira no STF. Moro é o cara que encheu o brasileiro de esperanças. Ele foi o primeiro juiz a ter culhão para enfrentar os grandes caciques desse país. Provou que aqui, ricos e poderosos também poderiam sentir o peso da lei sobre suas costas. Seu valor para a nossa história é inestimável. Mas será que fazendo uma análise desprovida de paixões, podemos vê-lo à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o mesmo brilhantismo que víamos em sua atuação na magistratura? Não tenha dúvidas que foi fundamental para o primeiro governo de direita do Brasil ter o superjuiz da Lava Jato como símbolo do combate à corrupção. Porém, na prática, o único grande feito do ex-ministro foi a transferência de líderes do PCC de unidades prisionais de São Paulo para presídios federais. E ele mesmo assume que tem que dividir aí o mérito dessa operação com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Recentemente, Moro ficou quieto enquanto governadores ordenavam que os trabalhadores fossem algemados nas ruas e nas praias como se fossem marginais. Mulheres e idosos, sob ordens dos governadores e prefeitos, foram autuados pela polícia como se fossem criminosos. E ainda assim, diante desses abusos, o ministro permaneceu em silêncio. Mas aprovou a compra de milhares de tablets para que os presidiários mantivessem contato com suas famílias durante a pandemia. Também não vimos ele se movimentar, com afinco para se contrapor aos juízes que determinaram a soltura de milhares de presos. Mas isso são acontecimentos recentes, onde com certeza a relação dele com o presidente já estava desgastada. Só que nos primeiros meses de governo, sendo ele anti-armamento civil, contribuiu para desidratar o decreto de armas do presidente, sabendo que essa era uma das suas principais plataformas de campanha. Depois Moro deu um cargo no seu ministério para Ilona Zabó, uma ativista pró-aborto, pró-ideologia de gênero e favorável a tudo que o presidente sempre combateu. Na sequência, tirou ela do cargo por conta de pressão popular, mas depois nomeou Gisele, a nora de Miriam Leitão, como assessora de comunicação de sua pasta. E um belo dia resolveu chamar Leandro Carnal, um ferrenho crítico do governo, para palestrar dentro do ministério. Como todos nós ficamos sabendo, o homem de confiança de Sérgio Moro é Maurício Valeixo. Porém, a Polícia Federal, sob o seu comando, concluiu que o Verdevaldo era inocente no caso dos hackers. Concluiu também que o atentado de Adélio Bispo contra a vida do Bolsonaro não teve um mandante, mesmo com imagens mostrando que ele estava acompanhado até o momento do crime, que recebeu a faca das mãos de uma mulher desconhecida e que no outro dia ele foi defendido pelos 3 advogados criminalistas mais bem pagos do país. No entanto, a conclusão do inquérito da PF é que Adélio é só um desequilibrado que agiu sozinho. Me fala, que país do mundo a pessoa ou as pessoas que são responsáveis pela tentativa de assassinar um presidente da República ficam impunes? Será que não é de se entender que o presidente, fazendo uso de um direito que lhe confere, queira colocar no comando da PF alguém que tenha mais dedicação em desvendar esse crime? Uma das alegações do Sérgio Moro para sua saída do governo seria a insistência do presidente em querer nomear o diretor da Polícia Federal. No entanto, Bolsonaro, ao fazer isso, estava simplesmente cumprindo a lei. E a lei é clara: o cargo de diretor-geral da Polícia Federal é privativo de delegado da classe especial e é nomeado pelo presidente da República. Em nenhum lugar está escrito que o diretor-geral da instituição é indicado pelo ministro da Justiça. A Polícia Federal é subordinada funcionalmente ao Ministério da Justiça, mas a chefia do órgão é de responsabilidade do presidente da República. Sim, Bolsonaro prometeu que Moro teria carta branca, mas em nenhum momento
o presidente atropelou essa promessa. Ele simplesmente queria fazer essa nova escolha em comum acordo com o seu ministro. Alguém que fosse da confiança de ambos. Veja bem, eu desaprovo essa lei de 2014. Acho que a PF tem que ter plena independência, visto que é um órgão do Estado e não do governo. Imagina o Haddad sendo presidente e indicando o chefe da PF. Ou seja, a lei é um desastre. Porém, se você fosse o presidente da República e percebesse a completa incompetência do diretor da PF em desvendar um atentado contra a sua vida, o que você faria? O entendimento que fazem é que Bolsonaro queria trocar o diretor da PF a qualquer custo por conta das investigações contra Flávio Bolsonaro. Só que as pessoas esquecem de que a Polícia Federal, comandada por Valeixo, inocentou Flávio na denúncia de lavagem de dinheiro. Ontem Moro disse que o presidente demitiu Valeixo sem a sua ciência e ainda forjou uma assinatura dele no documento. Afirmou também que o presidente queria fazer manipulação política na Polícia Federal, o que é muito grave e inaceitável. Só que a print que Moro mostrou em primeira mão no Jornal Nacional mostra apenas a insatisfação já sabida do Bolsonaro para com Valeixo, visto que a PF estava corroborando com a CPI das fake news, ou seja, não estava investigando os deputados aliados do governo em algum tipo de crime, seja de corrupção, caixa 2 ou coisa do tipo, mas investigando a atuação deles nas redes sociais. E a gente sabe muito bem que o intuito do STF, no fim das contas, é o de estabelecer uma política de controle e censura sobre o que a gente posta nas redes, o que também é inaceitável. Já Bolsonaro, por sua vez, afirmou que foi Valeixo que pediu demissão. E sabemos que o próprio, em uma reunião com superintendentes da PF de todos os estados, já havia afirmado que queria sair. Só que Bolsonaro também fez uma denúncia muito grave. Revelou que Sérgio Moro teria condicionado aceitar a mudança na direção da Polícia Federal à sua indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E Moro rebateu essa acusação dizendo que é mentira, e assim apresentou no Jornal Nacional uma print de uma conversa dele com a Carla Zambelli, onde ela queria barganhar com Moro a indicação do diretor em troca da indicação no Supremo. Porém, a deputada não tem procuração para falar pelo Bolsonaro. Um detalhe um tanto quanto questionável disso tudo é que Moro mostrou todas essas supostas provas com exclusividade justamente para a Globo. Não é estranho isso? Será que não seria mais ético guardar esse material e apresentá-lo sob júdice? Não é feio um ministro acabar de sair do governo e ir justamente na emissora que mais milita contra esse governo para apresentar prints de conversas privadas? Não estou falando que Moro está mentindo e Bolsonaro está com a razão aí nesse imbróglio, mas eu quero que a verdade venha à tona. E o fato é que em breve a verdade vai aparecer sim, pois o PGR Augusto Aras pediu inquérito ao STF para investigar todas as declarações do Sérgio Moro. Ou seja, Moro terá que provar de verdade o que ele disse. Segundo Aras, se o Moro não mentiu em seu pronunciamento, Bolsonaro pode ter cometido crime de falsidade ideológica, de coação no curso do processo, de prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crimes contra a honra. Só que nesse pedido do PGR, se o Moro não conseguir provar através de documentação idônea o que ele disse do presidente, é ele que estará cometendo um crime de calúnia e difamação contra um chefe de Estado. Bom, como eu disse, Moro tem um valor imensurável para a história do Brasil, mas ontem mostrou que foi picado pela mosca azul da política. Moro não saiu por causa do Valeixo, saiu porque viu que não iria para o STF e assim resolveu abraçar o plano B, lançar sua candidatura para 2022. Porém, a forma e o momento que ele escolheu para fazer isso demonstram que ele é um candidato que está mais preocupado com a sua biografia do que com o país que ele pretende governar.
E para a gente concluir, como eu sempre falo e repito, não existem mitos. Todos os homens são corruptíveis. Nada corrompe mais o ser humano do que o poder. E no Brasil, o sistema político te impele a transgredir. É claro que o presidente Bolsonaro está um tanto quanto diferente do presidenciável Bolsonaro. É claro que eu tenho nojo dessa sua aproximação com esses novos figurões abjetos do Centrão. Mas e aí? Será que ele tem opção de governar se não for dessa maneira? Sim, ele falava que não se dobraria ao toma lá da cá, e de fato seus ministros foram escolhidos por critérios técnicos, e não através de conluios políticos partidários. Porém agora está sendo disseminado que o Bolsonaro vai começar a distribuir cargos para toda essa turma do Centrão, para assim comprar apoio e isolar o Maia. Aí eu te pergunto, isso já está mesmo confirmado? Estes cargos já estão no Diário Oficial? E se ele não fizer nada disso? E se manter independente? Mas será que dessa forma terá condições de governar o país? Será que conseguiria aprovar as reformas necessárias? Ainda mais sabendo que depois dessa pandemia o Brasil estará como em 2015, no auge da recessão do governo Dilma, ou de repente como em 1986, em pleno plano cruzado do Sarney? A realidade é que vivemos em uma democracia e as ratazanas que permeiam o Congresso não caíram lá dentro de paraquedas. Estão lá porque o povo usa as urnas como latrina. Então, como fazer? Eu pergunto justamente para os prudentes e sofisticados que enchiam a boca para falar que o Bolsonaro não conseguiria governar, pois não sabia fazer articulação, e que agora enchem a boca para falar que o Bolsonaro é um traidor, porque começou a dançar a música que sempre tocou lá pelas bandas de Brasília. O que o Amoedo faria no lugar do Bolsonaro? Será que ele iria conseguir quebrar o sistema e governar de forma independente? A verdade é que só daria para mudar esse cenário quando o povo aprender a votar. Até lá, tem que jogar com as peças que estão disponíveis no tabuleiro ou cair fora. Mas uma coisa ninguém pode negar: Bolsonaro nunca esteve envolvido com escândalos de corrupção. Bolsonaro nunca foi acusado de desviar verba pública. Passou o mensalão e passou o petrolão e ele saiu ileso. Sim, ele já falou muita bosta. Ele já tomou decisões erradas. Ele não teve habilidade para manter o Sérgio Moro no seu governo, o que é lamentável. Porém, ninguém pode chamar o Bolsonaro de corrupto. E agora sim, posso te fazer a pergunta de novo. Se você realmente é um conservador, de que lado você vai ficar? Vai apoiar o presidente ou se juntará à oposição? A oposição neste momento está pedindo sua renúncia ou seu impeachment. Mas se Bolsonaro renunciar, o país ficará com o Mourão. Você confia no general de pantufas? E se o Bolsonaro for empichado, tem o risco do Brasil cair nas mãos do Botafogo. Em face disso, dá para continuar sendo conservador e bolsonarista? Deixa aqui nos comentários se você permanece fechado com o Bolsonaro ou não. E por hoje é isso aí. Curte, compartilha o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo. E puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!